Sejam todos muito bem-vindos ao último. Agora não é ter como errar. Ao último episódio. Ao último episódio da nossa primeira temporada de Teologia Bíblica. Pastor Diego Ramos, hoje você não vai errar o número do episódio, viu? O número eu posso até errar, É o mas número, dizer que né? é o último, o número dá para errar ainda tem espaço para errar nessa parte aí. Mas seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui novamente, discutindo sobre a Bíblia, encontrando esse pretexto aqui para a gente falar daquilo que a gente ama. E o assunto de hoje é um assunto que vai dar pano para manga, especialmente mais para o finalzinho. Se você ficar até o final, você vai ver uma novidade interessante, algo que a gente tem estudado e desenvolvido e que a gente quer apresentar em primeira mão para vocês aqui também. E o assunto do episódio de hoje é o acesso à árvore da vida. É o acesso à árvore da vida. Então, Matheus, como é que a gente então trabalha esse tema? Como é que a gente desenvolve esse tema em torno daquilo que a gente já tem feito até aqui nessa série de estudos aqui em teologia bíblica? Legal. Então, um dos modos como nós temos feito, organizado, a metodologia que a gente tem seguido, é tentar perceber os temas unificadores olhando não para o início, mas para o final. Uma ideia que a gente tem tentado apresentar a cada episódio é que, à medida que se olha para o final, sobretudo Apocalipse capítulo 21 e 22, nós temos ali os temas principais que, por coincidência, estão em Gênesis, coincidência sim, né? Eu acabei de dar um balde de água fria de tudo que a gente falou na temporada inteira, né? Mas que, por providência, estão Uhum, em Gênesis capítulo 22 e que de alguma maneira se desenrolam em toda a Escritura. Então é um exercício que nós temos tentado fazer, de tentar olhar para o começo e para o final, para que à medida que olhamos para o começo e para o final, a gente possa entender o que acontece no meio. Então essa tem sido uhum, uma abordagem que a gente tem tentado seguir, e isso tem colocado a gente diante de alguns temas, por exemplo, a presença de Deus, a destruição do mal, a lugar redenção, sagrado. o lugar sagrado, a redenção. E hoje, especialmente, a gente tem aqui a questão do acesso à árvore da vida, certo? Quando a gente olha, que talvez eu acho que é uma coisa às vezes esquecida pelo Uhum. É. pessoal quando vai ver Apocalipse, né? É um tema pouco explorado em teologia bíblica, eu diria. É pouco explorado. Na verdade, antes de nós olharmos aqui esse é, episódio e conversarmos algum material para trabalhar, eu não me lembrava assim, exatamente de um livro, alguém que tenha apresentado essa ideia mais popularmente, né? De que, de É. fato, o acesso à árvore da vida é um desses temas que aparecem em toda a Escritura. E aí, Pastor Diego, fica a pergunta: será que nós estamos vendo um tema onde na verdade, um tema unificador, né? Um grande tema da escritura, ou na verdade é só um detalhe, um assunto assim que de fato não merece a atenção porque não deveria receber essa atenção? O que é que É, você eu, diria? eu acho que talvez chamar de um tema unificador possa ser demais, mas que é um tema importante, e que tem outras ramificações ao longo das escrituras, não só Gênesis e Apocalipse, mas em alguns outros pontos ao longo das escrituras, ele tem sim. Eu acho que é um ponto digno de explorar. A gente não está sozinho nisso, a gente tem o Desmond Alexander, um grande teólogo bíblico, junto com a gente, tanto que tem estado com a gente ao longo dessa série, tanto na parte da estratégia, da metodologia, de explorar esses temas, mas como também nesse tema específico, onde ele explora a significância disso. A gente vê lá em Apocalipse 22, a árvore da vida está lá, ela está lá na Nova Jerusalém, na grande cidade ali do grande rei, quando a gente olha de volta para o livro de Gênesis, a gente vê também a árvore da vida lá. Então, como é que a gente desenvolve essas relações entre essas duas coisas? Então, como é que a gente começa a explorar ela de forma cronológica a partir de Gênesis para chegar nesse ponto em que ela reaparece no livro de Apocalipse? E aí o que que tu tem a dizer aí, Matheus, em relação a Gênesis? A gente começando agora do começo, já que a gente já foi para o final,
viu esse tema, como a gente agora volta para o começo e vê as primeiras apresentações desse tema ao longo, no livro de Gênesis, logo no começo da história. Massa. Beleza, pastor Diego. Então, a gente precisa ver que a primeira aparição está em Gênesis capítulo 2. Para fazer aqui um exercício hermenêutico mais básico, a gente precisa lembrar que Gênesis capítulo 1, o autor bíblico descreve a criação de um modo mais geral, com alguns outros enfoques. Quando ele chega no capítulo 2, é como se ele particularizasse a algumas desse mais detalhes à descrição, né? E dentro desses detalhes que nós somos apresentados, não somente relativos à criação do homem, à criação da mulher, também nós somos apresentados a essa árvore da vida, que vai aparecer. Ali a gente tem no capítulo 2 verso 9 que o Senhor, a Bíblia diz que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida do meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa é a primeira aparição. Como tudo em Gênesis, né? Ainda ela é uma aparição que não dá tanto detalhe sobre a função, mas a qualificação de que tipo de árvore ela é significativa. É a árvore da vida. Especialmente quando a gente considera a relação que existe, o contraste que existe entre vida e morte em Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3, certo? Então, essa é uma árvore da vida. E a árvore que é proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, seria uma árvore que traz a morte para a humanidade. Não a morte por conta do fruto em si mesmo, tá? Mas a morte por conta da desobediência a Deus. Então existe esse primeiro contraste que é aparente em Gênesis talvez a pergunta aqui que a gente poderia trabalhar é o que é que significa vida nesse contexto? Uhum. Então a gente tem a aparição de vida quando Deus molda Adão, ele cria Adão e sopra o fôlego de vida. E o que seria então essa árvore da vida? Então, alguns entendem como manutenção Uhum. da vida, alguma coisa, é uma espécie de alegoria para dizer que é por meio do alimento que o homem vai manter a vida. Eu acho que não estou bem convencido disso. E existe um sentido mais a- que indica vida, um sentido mais. Como é que eu posso dizer? Como é que eu estou tentando procurar aqui uma Vitalidade? palavra? De vitalidade, Uhum. entende? De completude da vida, Uhum. entendendo o ser humano como imagem e semelhança de Deus, entendendo ele dentro dessa esfera de relacionamento. Porque, veja, morte ali em Gênesis não quer necessariamente dizer cessar das funções vitais, né? Ela tem ali um sentido espiritual, uma morte de um distanciamento de Deus. E essa Uhum. árvore da vida é uma árvore de vitalidade, mas uma árvore também que ah, é difícil ver isso em Gênesis, né? Mas o desenrolar disso que a gente vai ver é uma vida mais plena nesse sentido. Uhum. Envolve relacionamento, Sim. relacionamento com Deus. Então, nessa primeira aparição, quando a gente considera esse contexto e esse contraste, a gente consegue pelo menos ter uma noção de que ela é uma árvore que vai trazer essa vitalidade para o homem e uma vitalidade holística para o homem, Uhum. que envolve aquilo que ele é, como a função física, né, a sua função vital, mas Uhum. envolve, sobretudo, a sua necessidade de adorar a um Criador. Então, de alguma maneira, essa árvore aparece dentro desse contexto ali Uhum. em Gênesis, capítulo 2, Uhum. certo? Ela está É, o, localizada no meio do jardim. o Ah, fato de que é mais do que manutenção, simplesmente manutenção, eu acho que é visto até quando Deus tira o acesso do homem à árvore da vida para que ele não viva eternamente. Então tem algo mais do que simplesmente manutenção aí quando o homem é expulso para que ele não tenha acesso mais a essa árvore. E aí ele perde a comunhão com Deus e perde o acesso à árvore da vida. Eu acho que é um ponto a avançar para o capítulo 3, mas aham. o capítulo 3 joga uma luz aqui no significado do capítulo 2 também, nesse Uhum. sentido. Que Sim, tem velho. a ver com essa ideia de comunhão, né? De relacionamento, que é uma ideia do capítulo 1.
A ideia do capital. Talvez Uhum, a gente mencionou um pouco disso talvez habitação. Acho que todos os episódios a gente uhum, tem enfatizado de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, essa ideia do relacionamento de Deus com o homem, né? uhum, Então, nesse sentido, a árvore da vida, ela aparece exercendo esse papel, né? Inclusive, eu diria que até o ato da expulsão do jardim, ela é vista como uma misericórdia, né? Porque uhum, se, ela traz essa vida eterna, por assim dizer, né? Como também é um sentido possível de se compreender. Deus restringiu o homem de ter a vida eterna nesse estado atual, é um ato de uhum. misericórdia, Sim. não é? Eu até no próximo, nesse domingo agora eu vou ensinar aqui, né, no nosso grupo, pequeno grupo aqui, livro de Gênesis. Eu coloquei uma nota na minha Bíblia, no meu jornal, nesse capítulo aqui, uma bênção disfarçada. Aham, uma bênção A disfarçada. gente é uma bênção disfarçada, o fato de Deus não deixar o homem permanecer eternamente no seu estado caído agora, Uhum, com que inclui as dores do trabalho, que inclui as dores de parto, tudo isso. Deus tira do homem o acesso à árvore da vida, para que ele não viva eternamente nesse estado. E aí uhum, até um lampejo de que há uma vida além dessa, de certa forma, há uma esperança eu não diria claramente no texto, mas vendo de uma perspectiva canônica, é uma esperança canônica, de né? ressurreição. Uma esperança de ressurreição, uma esperança de uma vida diferente dessa vida que nós temos aqui. Deixar o homem permanecer eternamente com essa vida seria uma maldição da parte de Deus, e Deus está aqui exercendo uma misericórdia, uma bênção disfarçada. Tem um. Agora eu tô querendo me lembrar se é um poema, um livro, um filme que eu Hum, assisti que trata exatamente desse dilema, né? De alguém que é eterno e que, por conta da sua eternidade caída, frustrada, ele vive um certo tédio, né? uhum, Me lembrei qual é a série. É Lucifer, é o nome da hum, série, né? Então, ele é uma série bem curiosa. Eu assisti exatamente para mim. Fiquei muito curioso e vi alguns episódios. E o dilema da série é ele é eterno e aí ele se cansa das, como é que eu posso dizer? Desse estado que ele vive, né? E aí uhum, ele quer se tornar uma pessoa boa. Olha que coisa interessante, né? Ah, eu usei isso aqui para ilustrar. Mas pensando de um ponto de vista pessoal, eu imagino o quão terrível seria uma eternidade alienada de Deus, né? uhum, Ah, ah, e eu não quero que você está nos assistindo pensem só em uma eternidade alienada de Deus e sei lá, um lugar de fogo e ranger de dentes, mas a simples existência como ela é hoje, sem Deus, né? Nesse estado imediato de queda de Adão, né? Então, pense na angústia que seria, pense na dor que seria. Então, é a negação do acesso que deu a árvore da vida em Gênesis é uma bênção disfarçada, né? Uma bênção disfarçada. É um ato da misericórdia do Senhor em restaurar, em mostrar, pelo menos, que vai restaurar a ordem que foi quebrada pelo pecado no futuro. E aqui eu tô colocando claramente uma leitura canônica, como o pastor Diego uhum, colocou, uma leitura canônica a partir desse tema. uhum. Eu acho que um desvio interessante aqui, nesse conceito de uma árvore da vida, eu acho que seria interessante a gente ir para o contexto do Antigo Oriente Próximo, né, Uhum, porque a gente sabe que existem relações entre o livro de Gênesis, por exemplo, entre os textos do Antigo Testamento e os vizinhos de Israel. A grande questão é que tipo de relação é essa, né? Alguns vão falar mais que Gênesis é mais um dos relatos mitológicos da expressão da religião do povo de Israel, e muitas vezes num período muito posterior, ou o Gênesis está pegando de empréstimo desses outros mitos e ressignificando algumas coisas. Eu não vejo a relação dessa forma. A forma como eu vejo a relação, especialmente em relação aos relatos das origens, dilúvio e esses outros relatos primordiais, né, primeiros aí que existem, é de que há uma verdadeira história da criação, há uma verdadeira história do dilúvio,
que é preservada por meio da inspiração divina no relato bíblico, e que essa história, ela, à medida que ela foi sendo passada, especialmente depois da confusão da Torre de Babel, ela, à luz da religião, das religiões, da forma de ver o mundo do Antigo Oriente Próximo, esses conceitos eles foram deturpados. Eles foram mitificados à Uhum, medida que eles saíram, que eles foram sendo espalhados para as outras nações, mas existem um núcleo de verdade, uma indicação de uma fonte verdadeira dessas histórias que foi deturpada. Então eu vejo uhum, dessa forma. E uma das histórias interessantes que mas principalmente em relação ao dilúvio, mas também tem relações com a criação, é o épico de Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, que muita gente conhece, muita gente ouviu falar desse rei que busca a eternidade, especialmente depois que ele perde o seu amigo Enkidu, e ele vai numa jornada para encontrar um homem que ele ouviu que sobreviveu a um dilúvio. Como se fosse o Noé mesopotâmico, o Utnapishtim, né? E nessa jornada ele ouve a história do dilúvio, como os deuses é, a- avisaram esse homem e que ele conseguiu então a vida eterna por meio de ter sido sobrevivido. O Gilgamesh volta frustrado de certa forma é, dessa dessa busca por essa vida eterna. Uma parte da história interessante, no retorno dele para a sua terra, junto com o barqueiro lá que leva Gilgamesh até a presença de Utnapishtim e de volta para por cima desse lago, o barqueiro fala, olha, tem uma árvore, tem uma planta aqui, mas ela é submersa em água, tem um poço muito profundo que ela concede de volta a vitalidade da juventude para aquele que come dela. E aí tem essa ideia aí da árvore da vida, de certa forma. E aí Gilgamesh, como sendo um homem muito valente, muito corajoso, ele diz, eu vou. Ele diz que ninguém jamais foi lá, e ele vai, ele mergulha, e ele chega até essa planta que tem espinhos, é como se fosse uma rosa, tem um cheiro doce, e aí ele chega, pega ela, e ele não come dela imediatamente, mas aí ele continua a sua viagem, chega um ponto que ele vai tomar um banho, e aí segurando essa planta junto com ele, e aí vem uma serpente que sente o cheiro e toma essa planta das mãos de Gilgamesh. Então, é, é, não, eu acho que toda semelhança não é mera coincidência. Então, acho que aí tem alguns conceitos aí. Tem uma árvore da vida que concede vitalidade àquele que tem acesso a ela, e existe uma serpente que tira o acesso a essa planta. Os conceitos estão presentes ali, os conceitos que a gente vê em Gênesis capítulo 3 da perda do homem desse acesso à árvore da vida, por causa da sua desobediência, por causa de seguir a voz da serpente, também estão presentes de alguma forma deturpada aí na epopeia de Gilgamesh. Então, acho interessante essa conexão aí. Inclusive, tem um livro, acho que ele não trata desse assunto, mas esse livro aqui em inglês do Jeffrey Niehaus, que é Temas do Antigo Oriente Próximo em Teologia Bíblica. Então, ele que faz legal. algumas relações desses temas. Eu acho que ele não fala especificamente desse aqui, mas é uma relação interessante, E que possível, né? existe uma relação possível. Então, eu acho que dentro desse primeiro contato que a gente tem com esse tema, a gente tem a ideia de que é uma árvore que concede vida, e é uma árvore que simboliza também o acesso do homem a Deus e a presença de Deus, essa comunhão com Deus, e que o homem perde o acesso a essa árvore no momento em que ele desobedece a Deus, e ele perde também a comunhão com Deus no jardim que foi onde essa árvore foi colocada. Mas aí eu acho que dentro da narrativa bíblica você tem
ainda outras ocorrências disso. E eu acho que a gente chega num tema novamente que a gente já explorou em outro episódio, que é o tema do lugar sagrado, porque a gente tem lá também uma nova instância desse tema no lugar sagrado do tabernáculo, tanto do tabernáculo como também do jardim, do templo. Né? Uhum. E tem um elemento da mobília do tabernáculo, e a gente falou muito disso aqui, de que o tabernáculo ele é mobiliado de uma forma como se fosse uma casa para você ter a comunhão com Deus, e ela expressa essa ideia do retorno ao jardim que foi perdido, o acesso àquilo que foi perdido. E tem uma árvore dentro desse tabernáculo que é o candelabro, que se você vê a imagem do candelabro, da menorá, ela tem sete galhos, né? Três de cada lado e um central, onde você tem as luzes, as lâmpadas. E é interessante até mesmo a disposição desse candelabro, da menorá, dentro do templo, que ela joga luz sobre os pães da proposição, que é um pão que somente o sacerdote pode comer no momento em que ele tem comunhão com Deus. Os pães, eles têm essa ideia de ter uma refeição com Deus, de comunhão com Deus, debaixo da luz dessa árvore, dessa planta que está lá no tabernáculo. E aí, novamente, o tema da árvore da vida, ele aparece. Então, ainda continuando, digamos assim, essa expectativa, né? A gente perdeu o acesso a isso, mas a gente tem uma sombra aqui daquilo que nós perdemos e uma expectativa também de recuperação desse acesso no futuro. Eu acho que. Não é uma mera lembrança, né? É Uhum, uma expectativa. uhum, A, é, a- um dos elementos aqui que eu acho interessante da menorá é a perenidade da luz, né? uhum, Como você falou, então, essa ideia de que. E aí, o simbolismo com o pão, né? Sem querer que você ir além do que o texto, mas não, de novo, não é só lançando luz no passado, ou é mero simbolismo, mera beleza arquiteta. Existe uma teologia ali, existe uma uhum, expectativa ali. A gente quer voltar para uhum, para esse lugar. Aqui talvez seria uma intersecção entre temas, né? Que parte do que Deus está fazendo é restaurando a ordem criada que foi quebrada pelo pecado. Então, uhum, o acesso à árvore, ele foi proibido por conta do pecado. E dentro do uhum, tabernáculo, talvez uma das funções principais do tabernáculo seja a expiação dos pecados, como um meio de retornar à presença de Deus. E parte do que está expiação de pecados, que a gente já tem um episódio sobre isso, presença de Deus, que a gente já tem um episódio sobre isso, seria também o acesso à árvore da vida, né? Então, uhum, retornar ao lugar sagrado, retornar à presença de Deus por meio da expiação de pecados está num contexto em que aparece a árvore da vida, né? E uhum, aí eu diria nesse sentido, né? Que retornar à presença de Deus nos leva de volta à árvore da vida. uhum, Espiados pelo pecado agora, a árvore da vida se torna uma bênção para nós e não uma uhum, maldição, como seria se Adão, imediatamente após sua queda, tivesse acesso a essa árvore, uhum. entende? Sim. Então, é dentro desse contexto que a menorá deve ser entendida, né? Eu acho que aí até outros temas, porque a árvore da vida, ou a menorá ali é um local, é um símbolo da recuperação, ainda que temporária, ainda que mediada dessa presença. Mas a própria nação de Israel, ela é descrita muitas vezes como uma planta, né, como uma oliveira, Israel deveria ser luz para as nações. Tem essa ideia da nação como sendo mediadora da presença de Deus, que a gente já falou um pouco sobre isso aqui, Uhum, mas Israel também é descrito como uma oliveira, como uma planta. uhum. Isaías capítulo 5 fala desse dilema de Deus. Deus plantou, Deus fez tudo certinho e essa oliveira produziu frutos, a oliveira brava, né? Ela É Oliveira produziu, Braba. produziu frutos amargos, e aí. Diego, É, essa é uma ilustração que no português ela fica muito engraçada, né? hum, Porque braba não uhum, é só.
talvez não esteja tão ligada no nosso contexto, tá boa para o consumo, né? Que talvez acho que no Uhum, contexto de Isaías tá mais uhum, relacionado a bom para o consumo, né? No nosso uhum. caso, o brabo tem a ver com rebeldia mesmo, né? E aí acho Aham, que sim. o português ele Aham, enriquece isso porque a descrição do Estado de Israel ali é um Estado rebelde, né? O boi uhum, conhece o seu possuidor, o jumento seu dono, mas vós não sabeis quem eu sou. Né? uhum, O próprio Acais, mais na frente no capítulo 7 pede-me um uhum, sinal e ele nega essa questão do sinal. Então, e aí lembrando lá no contexto de Isaías, você não está familiarizado, mas sobretudo no capítulo 1 ao 5 o profeta faz um esforço para mostrar a decadência do povo a quem ele ministra. Então, grande uhum, parte é a incredulidade de Israel, também tem esperança, Isaías é repleto de esperança lá, mas o grande foco talvez seria mostrar isso, né? E aí é interessante que este povo, que deveria ser uma árvore frondosa, né? uhum, Ah, um outro texto aqui, Diego, que ainda dentro desse sentido, seria o Salmo 80, a ideia de trouxestes uma videira do Egito, né? uhum, sim. E aí essa videira Uhum, deveria ser uma árvore frondosa para os uhum, povos, né? Que desse é, sombra para os povos, mas ela se tornou uma braba, né? uhum, Brava no sim. português, É. rebelde. E aí, acho que já que a gente está conectando com Israel e com essa ideia de planta, a gente, dentro do, do próprio livro de Isaías, você tem o conceito do Messias como sendo uma Um planta, rebento, né? é um rebento da raiz de Jessé, Cara, e essa coisa ele é muito legal. e aí você tem Isaías 53 que também identifica o Messias dessa forma e identifica não somente como uma planta, mas também como luz. Então, aquilo que o tabernáculo simbolizava e indicava esse retorno à presença de Deus, esse acesso à comunhão com Deus, que Israel deveria ser o mediador e mediar a presença de Deus, mediar essa comunhão com Deus para as nações. O Messias ele é descrito como, dessa forma também como uma planta e que ele também é descrito como luz e ele traz essa possibilidade de retorno à comunhão com Deus nele mesmo. Então você tem essa ideia já no Antigo Testamento, novamente lançando luz para o futuro do retorno a essa presença de Deus, do retorno à comunhão com Deus que foi perdido lá no Jardim do Éden. Então você tem o tabernáculo, você tem a própria nação de Israel, você tem um Messias profetizado, exercendo também essa mesma função. Tudo isso sempre com imagens de planta, na qual e planta sempre é considerado dentro do simbolismo bíblico como sendo uma bênção, né? Você tem em Salmo Sim, 1 também, é. a ideia daquele que está Juntar com o na resto das palavra de águas, Deus né? como sendo uma árvore plantada junto às águas que dá o seu fruto. Então, a Um- ideia de um- bênção, como cada um tendo a sombra da sua árvore, da sua figueira para estar debaixo, tem todo esse simbolismo de bênção relacionado com plantas que nós temos no Antigo Testamento também. Sim, eu ia completar aí, ainda em Isaías, Diego, eu acho muito legal essa figura da raiz de Jessé, né? Que em Uhum, certo sentido é um rebento, é uma arvorezinha, né? uhum, Sobretudo em Isaías 53, é uma raiz em uma terra seca. uhum, De que a ideia de que não há nada que se espere, né? uhum, sim. Eu- se eu fosse fazer um disclaimer aqui, uma das razões pelas quais Mateus, acho que o que ele está fazendo ali no capítulo 2 ele começa falando de que Jesus nasceu em Belém, e aí no final ele termina, ele será chamado Nazareno. E Uhum, parte do que é ele ser chamado Nazareno tem a ver com essa quebra de expectativa que o Messias tem, né? Ele não uhum, é visto como uma árvore frondosa, uhum, né? Que aí, se eu for expandir aqui a história de Natanael, eu teria um contraste para fazer, né? Natanael está debaixo de uma figueira e aí ele diz: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? uhum, Que aí, qual é a ideia, né? É uma raiz numa terra seca. Eu tô aqui numa figueira, tô debaixo da sombra, tô num lugar de bênção. E essa árvore aí, essa raizinha aí não vai vingar, né? Ela é uhum, uma raiz numa terra seca. uhum, Então, é muito interessante, né? Como a restauração da árvore, né? a- Na ecologia divina.
né? O Uhum. reflorestamento do mundo, ele vem de uma raiz que está inserida em uma terra seca, Uhum. nesse aspecto, em Messias, né? E aqui eu Ma- observe que o pessoal aí que tá soltando fogos aí, né? Essa galera aí da progressista do abraço uma árvore, a gente tá usando linguagem metafórica aqui para falar de realidades. Por favor, a gente é literalista, mas sejam sensíveis que quando nós utilizamos a gramática para os fins metafóricos, viu? Matheus, quando tu estava discutindo Gênesis, tu falou a ideia de completude. Eu acho que isso também remete a gente ao livro de Provérbios, que onde a árvore da vida é usada agora como um símbolo dessa completude da vida. Em vários pontos no livro de Provérbios. Um exemplo disso, que não fala da árvore da vida, mas como árvore de vida, né? Agora já Uhum, no sentido simbólico aqui, no Provérbios 3:18, onde ele fala que a sabedoria, ele discute a ideia da sabedoria em vários aspectos, de honrar os pais, honrar o Senhor com as primícias dos seus bens, não rejeitar a disciplina do Senhor, vários pontos em que a sabedoria, então ela diz no versículo 18 que os caminhos da sabedoria são deliciosos e todas as suas veredas são paz. No versículo 18 diz: é árvore de vida para os que a alcançam, e uhum, felizes são todos os que a retêm. uhum, Você tem mais na frente também no livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 30, uma outra passagem onde essa expressão árvore de vida é usada também nesse sentido de uma vida completa. uhum, Provérbios 11, e 30 diz assim. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, a ideia de justiça, de um comportamento que agrada a Deus, que é de acordo com os preceitos de Deus, é como a árvore de vida. uhum. É uma forma do justo ter comunhão com Deus também, dessa forma. O Perfeito. capítulo 13, você tem mais uma ocorrência, o versículo 12. Diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida, é algo que traz um novo vigor, uma nova vitalidade para aquele que tem o seu desejo cumprido, a sua esperança cumprida também. E aí a última ocorrência no capítulo 15, versículo 4, você tem que a língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então, Uhum, toda essa ideia de viver em sabedoria aqui, de viver no temor do Senhor, produzindo fruto de justiça, tendo os seus desejos do coração satisfeitos de acordo com o seu temor do Senhor. A ideia de perseguir a sabedoria, de falar com a língua branda, tudo isso é considerado como árvore de vida. E aí eu acho que é interessante aqui o contraste já com Gênesis também, porque em Gênesis o que faz o homem perder o acesso à árvore da vida é o homem desobedecer a Deus e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, uhum, o homem em Gênesis, ele vai numa busca independente, contrária a Deus, por o conhecimento do bem e do mal, por ser igual a Deus, por sabedoria, conhecimento aí. E aqui, aquele que teme ao Senhor e obtém a sabedoria no temor ao Senhor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o sim. princípio da inteligência, do conhecimento, ele tem essa árvore de vida, porque ele obtém isso do Senhor, por meio do temor ao Senhor. Então, aí o contraste lá entre a perda da árvore da vida associada com a busca independente e desobediente pelo conhecimento, e aqui um conhecimento não independente, mas um conhecimento dependente, construído no temor do Senhor. Isso é árvore de vida, dentro do livro de Provérbios. Eu acho interessante aqui esse contraste aí entre Gênesis e Provérbios, Uma coisa que eu quanto a essa lembrei, questão. olhando esses usos da árvore de vida, é os Salmos, acho que 128. A tua esposa será como a videira frutífera no interior da Hum, tua casa. Então, hum, essa ideia não fala exatamente árvore da vida, mas a ideia é de que a árvore aparece em cenários positivos, né? Nesse uhum, aspecto de que descrevem bênção, que descrevem um derramar da graça de Deus, especificamente naquele caso lá da família, que o princípio é: se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhar sentinela, e como resultado de que o Senhor edificou uma casa, a mulher será como uma videira frutífera.
né? Uhum. Não seria uma árvore, uma oliveira braba, né? Como no caso de Uhum. Isaías. Sim. Massa. A gente tem também no Novo Testamento algumas aparições disso, né? Uhum. Dessa metáfora no Novo Testamento a respeito de árvore, como uma expressão do povo de Deus e Uhum. da nossa conexão, então, com Cristo. Qual que tu acha, talvez, as mais importantes para a gente mencionar? Eu acho que não tem como escapar de João capítulo 15. A gente já falou um pouco sobre o Messias como tendo, sendo descrito dessa forma, como sendo o Israel excelente, de certa forma aqui, Sim. Jesus Cristo como sendo o israelita ideal que cumpre o papel que a nação de Israel falhou e faz com que Israel seja aquilo que deveria ser. A gente já falou isso, em outros episódios também. Mas aqui no capítulo 15 de João, você tem o próprio Messias sendo descrito. Ele descrevendo a si mesmo, Jesus aqui. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então, a imagem aqui novamente de jardim. Muito É, legal. é interessante também, até como Jesus na sua ressurreição, ele é confundido com um jardineiro, né? Então, quando Maria Madalena vê ele lá e ela está transtornada porque roubaram o corpo de Jesus, e Jesus aparece para ela, ela pensou ser o jardineiro. Então, tem novamente é, ecos do Éden aí, de certa forma, aí Uhum, na uhum, vida de Jesus. E aí eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais. E aí ele diz no versículo 5: Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, então você tem a ideia aqui de Jesus é essa planta, a qual nós precisamos estar conectados para que nós tenhamos vida, para que nós uhum. possamos produzir fruto. E se nós não estamos conectados com Jesus Cristo, nós não temos a possibilidade de produzir fruto, nós vamos ser lançados fora. A ideia aqui da perda de acesso mesmo, a ideia lá de Gênesis capítulo 3, onde Deus lança fora Adão e Uhum. Eva do acesso à árvore da vida. Então, aqui, para que nós possamos ter esse acesso, nós precisamos permanecer em Jesus e isso garante com que nós venhamos a produzir frutos para Ele. E essa imagem de videira aqui, ela vem trazida do Antigo Testamento, do livro de Isaías especialmente, ela é aqui novamente reativada por Jesus para falar de si mesmo como sendo aquele que é a fonte da nossa vida, daquele que nós precisamos estar conectados para termos comunhão com Deus, para termos a verdadeira vida com Deus. É, Cara, no Novo Testamento, eu acho que esse realmente João é muito forte, mas assim, emocionalmente, hum, Romanos 11 para mim hum, é um texto assim que é muito significativo a respeito disso. Então, hum, ali em Romanos, a gente tem talvez que primeiro, talvez tentar lembrar o que está hum, acontecendo ah, naquela igreja quando Paulo escreve a carta. hum, Então, eu não acho que há uma única motivação exclusiva de Romanos. Tem a discussão, né? Se Paulo escreveu Romanos para pedir uma oferta, ou ele quis hum, realmente sistematizar sua teologia. Ele era um pastor, era um missionário, era um teólogo, e eu não vejo que necessariamente a gente precisa olhar as coisas de modo excludente. E eu estou dizendo isso por quê? Porque, embora não seja talvez o grande propósito de Paulo ao escrever essa carta, mas certamente um dos propósitos centrais, embora não seja o principal, mas um importante, é a relação entre judeus e gentios, certo? E eu acho que existia uma situação naquela igreja significativa a respeito dessa relação. Pelo que nós entendemos, havia uma disposição errada dos gentios para com os judeus. Eu acho que Paulo está meio que recalibrando essa visão. E ele faz isso, ó, primeiro para o judeu, depois para o gentio. Pá, pá, pá. Mas isso ainda em coisas mais claras. Quando a gente chega em hum, capítulo 9, 10 e 11,
acho que o tom fica mais forte. E aí Paulo vai usar exatamente essa analogia da nação como um ramo e de nós, os gentios, como enxertados. E ele utiliza isso num contexto de exortação aos gentios, Uhum. para mostrar que existe uma árvore, né, que foi plantada pelo próprio agricultor. Essa árvore teve alguns ramos que foram quebradas e Uhum. houve uma oliveira braba que foi enxertada. Uhum. E por meio desse enxerto, essa oliveira braba participou da raiz e da seiva da oliveira, isto é, da vida Uhum. que essa árvore tem para fazer, ou essa raiz tem para oferecer. Assim, então, pensando aqui em Romanos 11:18, essa oliveira braba, que é óbvio que fazem referência aos gentios, não devem se gloriar contra os ramos, que Uhum. são Israel, né? Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Olha que coisa doida. Uhum. Uhum. E eles, alguns dos ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, foram quebrados pela sua incredulidade. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. E aqui a palavra firme tem uma proeminência bem significativa. Aí vem a exaltação, que eu acho que talvez seja um ponto central. Uhum. Não adote uma postura de ensoberbecimento, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. E ele lança uma expectativa no futuro aqui, na forma como Uhum. ele organiza o verbo, né? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com o caído, e a severidade de Deus para contigo, e a bondade se nela permanecer. De outra sorte também tu será cortado. Uhum. Eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. E aí ele segue, então, o argumento. Mas o grande ponto é que, na maneira como Deus explica, ou Paulo explica o seu plano, e aqui é Paulo e o Espírito Santo escolheram explicar o seu plano, Israel, mais uma vez, é descrito como essa árvore de onde vem a seiva. A seiva Uhum. são os nutrientes, né? Que eu não sou hum, da área de botânica, mas pelo senso comum a gente sabe que a seiva é que traz os nutrientes, que traz vida nesse aspecto, né? E aí, o grande ponto aqui, talvez, dessa ilustração é dizer que aquela árvore da vida está voltando para nós de novo por meio dessa oliveira braba, Uhum. né? Que é Sim. através do Messias de novo, esse renovo, o rebento de Jessé. E aí a partir essa seiva chegar a galhos brabos, né? E traz vida e os transforma como parte da árvore por meio do enxerto, né? Eu não sei até que ponto, de fato, havia a tecnologia do enxerto. Eu acho que é muito mais avançada no primeiro século do que nós somos inclinados a pensar hoje. Porque eu não acho que Paulo esteja só que criando uma metáfora. Eu acredito que a grande possibilidade de ele estar descrevendo uma coisa que já acontecia na realidade. Mas independente disso aqui, a ilustração ela é muito significativa, entende? Do papel de Israel e da postura que nós, os gentios, devemos ter perante o seu povo, né? Aqui é o dispensacionalista aproveitando qualquer oportunidade para inserir Israel no plano de É, Deus, né? mas a gente não insere porque a gente quer, não. A gente insere porque a Bíblia insere. Exatamente. Exatamente. Não. E aí, mais uma questão aqui da conexão com as alianças também, né? Acho que, ao meu ver aqui, a oliveira, que essa raiz aqui, da onde surgem essas coisas, é, seriam as alianças. Seriam especialmente a aliança abraâmica. E novamente a ideia de que a aliança abraâmica ela visava tanto a nação de Israel como uma oliveira natural que surge daquela raiz, mas ela também tinha uma visão maior que incluía todas as famílias da terra e nós, como sendo oliveiras bravas, não naturais, não somos daquela linhagem física,
mas nós somos enxertados por meio da nossa união com Cristo, naquele que é a videira verdadeira. Então, nós, como nós nos unimos com Cristo, nós então agora participamos das bênçãos dessas alianças também. E não a exclusão de Israel, mas participamos juntamente com Israel dessas promessas. Então, há uma promessa, há uma expectativa aqui de que esses ramos que foram cortados, que são naturais, eles sejam reenxertados no versículo 25, 26, 27. Não tem como você fugir Tenham dessa reacesso expectativa. E É. aí acho que uma coisa significativa é que ao citar Isaías 49, você tem a linguagem de aliança lá. Uhum, Vós sereis o meu povo e eu sereis o seu Deus. Esse é um dos textos que, cara, eu não vou lembrar o nome do autor agora. Mas ele conecta, ó, Isaías 49 é um dos textos que deve ser considerado na hora da descrição da nova aliança. Das bênçãos da uhum, nova aliança, Isaías 49. E aí, o marcador que ele usa é a expressão: Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Que ele marca isso uhum, como linguagem de aliança. E eu gostei uhum, demais da consistência do argumento. É naquele livro Três Visões do Dispensacionalismo sobre Nova Aliança. uhum. Ah, eu li um artigo, eu esqueci o nome do autor Eu acho que é agora. o Herbert Bateman, não sei se é ele. Não, Ah, ok. eu não sei, eu O, não acredito que seja, o- não. ok. Tem o Glenn Crider também. Eu acho que. Talvez seja. ah, É provável que seja esse. Tu sabe qual é o livro, né? eu sei. Eu não sei se o Herbert Bateman é o editor do livro, mas tem. Ele tá, né, no livro. Aham. Enfim, o que quer que seja, eu achei que fez muito bem ao provar que esse é um dos textos que deve ser considerado na hora de se estudar a nova aliança. Exatamente porque mostra o reenxerto, né? Da, 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 a restauração da árvore, por assim dizer. Sim, sim. Massa. Vamos E aí eu caminhando acho que. Acho que aí a gente chega no é, clímax. no clímax, que é capítulo 22 de Apocalipse, onde. Agora é a hora que o menino chora e a mãe não vê, viu? E aí, lá em Apocalipse, capítulo 22, a gente tem um texto que é interessantíssimo é, e controverso, digamos assim. A gente poderia dizer que é controverso, mas você tem a descrição lá da cidade, da Nova Jerusalém, e diz assim, o versículo 22, capítulo 22, versículo 1, diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da sua praça ou no meio da sua rua ou avenida. Essa palavra plateia aqui em grego é usada em vários outros lugares do Novo Testamento como sendo uma rua larga, né? De uma e outra, que faz mais sentido com o restante, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas são para a cura dos povos. Então você tem a árvore da vida aqui novamente, com a vitalidade, porque ela está junto ao rio também da água, o rio que flui do trono do Cordeiro. Então, a árvore da vida retorna, nós temos acesso a essa árvore, mas uma coisa que deixa a gente com a pulga É atrás aí da que eu ia orelha aqui fazer nesse essa texto. pergunta agora pra ti, Diego. Aham, Tá, essa parte, beleza. Muito aham, legal. A gente vai ter acesso de novo, acesso é restaurado, o cordeiro nos leva de volta, a árvore tá lá. Beleza. Mas ela produz frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore são para as curas dos povos. Então, qual é o problema que eu tô enxergando aqui? Eu queria que todo mundo me ajudasse. Bem, a gente tá num estado de perfeição. uhum. O mal já foi destruído, né? A gente já foi restaurado. Por que que as folhas, elas servem para a cura dos povos? Que É, pergunta interessante. Como é que o a estado, né? pergunta de US$ 1 milhão. Pergunta de 1 milhão de dólares. Então, o que é que você diria aí pra gente? Primeiro, falar dos frutos, que eu acho que os 12 frutos aqui são 12 espécies de café diferentes que vão dar pra gente se manter acordado a eternidade toda para adorar nosso Senhor. É, então, tem uma pergunta. Colombiano, brasileiro, Colombiano, brasileiro, Guatemala, arábico, Etiópia, aquele do passarinho que come, do jacu, né? jacu.
E o último é desse café. Não, não. Aí é o lado do Lago de Des- Fogo lá. Vocês não, Destruição não... do mal, é? Cara, Mas pode ser que seja Coca-Cola, ô Diego. hum, Coca-Cola tem, saudável, tem cafeína. né? Um dos É, frutos no lá. céu pode ter Coca-Cola e não vai fazer mal, né? Eu li um Mas artigo. voltando aqui à pergunta de um milhão de Só, dólares só o aqui. disclaimer antes de Ah, tu voltar para a ah, pergunta séria, né? Eu li li, na verdade, eu soube de um artigo meu do Reels que o cara disse que só faz mal Coca-Cola só é cancerígeno se você tomar 75 latinhas por dia, né? Aí eu disse assim, ah, cara, eu tento ser um acadêmico extremamente criterioso e buscar o ar de fontes. Mas essa informação eu acredito aham, nesse divulgador científico. Beleza. Então, por que que a folha cura os povos? O que é que é. seria cura dos povos nesse estado eterno? Essa é uma pergunta muito que sempre é, ficou aqui como uma pulga atrás da minha orelha, o que quer dizer cura nesse contexto em que não há mais maldição, não há mais pranto, não há mais dor, não tem mais morte. Então, qual é o significado de cura? Então, a grande pergunta é, será que cura aqui apresenta uma contradição com toda essa perfeição desse estado, que é descrito aqui do capítulo 21, do capítulo 22? Então, eu acho que existem duas possíveis respostas aqui. Ou a gente busca encaixar esse contexto de cura, essa ideia de cura dos povos de alguma forma, e eu acho que para isso a gente precisa fazer um pouco de malabarismo exegético aqui, para poder encaixar esse conceito de cura. Alguns têm apontado, por exemplo, para a ideia de bem-estar, de harmonia, alguma coisa assim. Inicialmente eu pensei também, aqui não é a cura de pessoas individualmente, é a cura dos povos, então é a ideia de harmonia entre as nações, que existe aqui. Foi um dos meus pensamentos iniciais de entender a ideia de cura, e com a ideia de povos e não como de pessoas individuais que ficam doentes ou alguma coisa assim. Mas eu acho que existe uma outra possibilidade, uma terceira possibilidade, e é algo que eu tenho desenvolvido, não consegui desenvolver completamente até agora, mas tenho pensado desde 2016, quando eu comecei a juntar algumas notas e pesquisas, é a ideia de que a tradução da palavra aqui, terapeia, da palavra que ocorre aqui, não seria, seria cura. Existe talvez uma tentativa etimológica de traduzir terapia da forma mais próxima com a língua portuguesa ou com a língua inglesa, já que a gente tem a palavra terapia, terapêutico, que é essa ideia de cuidado, de cura, Qual é a palavra em alguma inglês, coisa hein, assim. Diego? É, Tu lembra aí de healing? cabeça? Healing. Healing? Healing of the nations. Healing of the Nations. Então tem essa ideia na palavra terapia, tem uma relação com a nossa palavra terapia, em português. Então eu acho que é natural de ir nessa direção. Mas se a gente for buscar, por exemplo, fazer um estudo lexical dessa palavra, a gente encontra algumas coisas curiosas na forma como ela é exibida ao longo das escrituras no Antigo Testamento e também na tradução grega do Antigo Testamento. Então, por exemplo, ela pode ser usada nessa ideia do emprego de recursos médicos para tratar alguém doente. A gente vê isso de forma larga difundida no ministério de Jesus, essa palavra dizendo que ele os curava. Então, você tem pessoas doentes, coxos, leprosos e cegos, e Jesus os curou, e o verbo dessa mesma raiz é utilizado nesse sentido. Mas ele também é utilizado, essa palavra é utilizada também no sentido de serviço, que não é limitado a cuidados médicos, mas de servir alguém num contexto, tanto num contexto religioso, litúrgico, como também num contexto real, de realeza, aqui de servos servindo a uma casa. E a palavra, o particípio dessa mesma raiz também é utilizado nesse sentido também de servo, e alguém ser um servo. Então, eu vou, por exemplo, na Septuaginta, olhar para o Antigo Testamento na tradução grega, você tem, por exemplo, o livro de Esté.
onde você tem aquele concurso de beleza, depois da rainha Vasti ser deposta, e aí uma nova rainha precisa ser encontrada. E existe um período lá de 6 meses de tratamento de beleza. E aí o texto lá diz, terminando assim, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento. E lá a palavra é terapeia. Terapia. Então você tem a ideia de cuidado cosmético, de cura, de certa forma, com a palavra terapeia no Antigo Testamento também. Mas você tem uma passagem interessante que acontece no livro de Joel, capítulo 14, onde essa palavra na Septuaginta acontece. No capítulo 1 e 14, você tem ela ocorre no livro de Joel. E aí diz: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor, vosso Pai, e clamai ao Senhor. Qual é a palavra terapeia aqui? Nesse texto. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia Assembleia solene. solene. Então você tem um ajuntamento de pessoas que é de adoradores, de Muito servos, legal. que esse termo servir e adorar no Antigo Testamento são sinônimos. Então você tem a ideia de uma assembleia solene, que é uma junção de adoradores aqui, como uma assembleia solene, palavra terapeia. No capítulo 2 versículo 15 novamente, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai a assembleia solene. Mesma palavra, terapeia, como um ajuntamento de adoradores, um ajuntamento de servos diante do seu Senhor, no contexto litúrgico, no contexto de realeza, de adoração. E isso não é só do Antigo Testamento. No Novo Testamento também, uma das parábolas de Jesus, onde ele fala de que quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Então, nessa parábola aqui, a palavra terapeias é um conjunto de servos em uma casa de um senhor. Então, a ideia de um superior com os inferiores, os seus servos são a sua terapeia, um coletivo, a ideia aqui. O próprio Moisés é descrito em Hebreus capítulo 3, versículo 5, como um terapon, como um servo do Senhor, um servo fiel do Senhor. Em outra passagem interessante, eu acho que a passagem que me lançou essa ideia de que talvez a tradução melhor não seja cura e sim servos, acho que foi Atos capítulo 17, versículo 25. Que é o Deus que fez o versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele Terapia, existe, né? sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas. Então, a ideia de nós servindo a Deus é a mesma raiz aí da palavra terapeia, como Que se de alguma legal. coisa precisasse. Então, você tem todo esse contexto aí e eu fiz um estudo na Septuaginta especificamente, especialmente à luz do fato de que João o livro de Apocalipse é um dos livros que mais cita o Antigo Testamento em todo o Novo Testamento. Na Septuaginta, o conceito principal dessa raiz não é de cura, é de serviço. 93% dos usos dessa palavra, dessa raiz, na Septuaginta estão em contexto de serviço, de vários tipos. Seja serviço religioso, seja serviço numa casa real, seja outros tipos de serviço, trabalhadores também. É usada, por exemplo, lá em Gênesis a respeito dos servos da casa de Faraó. Então, várias passagens nesse sentido, e somente 6% tem alguma relação na Septuaginta com a ideia de cuidado médico. E aí o que me faz suspeitar de que o significado básico dessa raiz aqui é servir, é servir. E um dos tipos de serviço, uma das formas de servir é cuidando fisicamente das necessidades físicas de uma pessoa quando ela está doente. Então você tem, eu acredito que diante dessa massiva prevalência da ideia de serviço, eu acho que esse é o significado básico e a partir desse significado, um tipo de serviço no desenvolvimento da língua foi enfatizado posteriormente, que seria a ideia de cuidar Muito bom, fisicamente de uma pessoa. Então muito bom. seria um tipo de serviço. Então seria essa a ideia. Aí agora a questão é, como é que isso se aplica, então,
se esse é o significado da palavra terapeia aqui, e a gente Ô, poderia Diego, traduzir. Ah, talvez uma coisa que ainda ajude é uhum, que terapia nesse sentido, no sentido de serviço, é mais condizente com o contexto. Como uhum, sim, a gente já mencionou até no início, você mencionou aí, que não haverá morte, nem pranto, nem dor. Então, a, é. é uma coisa, mais um peso pro argumento, né? É interessante que parece que João está prevendo essa possibilidade de confusão na forma como ele escreve, porque ele diz, na sua praça de uma outra margem está a árvore da vida que produz, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas são para a cura dos povos. Olha o versículo 3. Nunca mais haverá maldição. Então ele tá, não estou falando de cura física aqui, viu? Porque não haverá mais maldição. Sim. Nela está o trono do Senhor e do Cordeiro, essa ideia de um superior e de inferiores. E aí diz: os seus servos o servirão. E contemplarão a sua face, na sua fronte estará o nome dele. Então tem a ideia de não haverá maldição e essa ideia: os seus servos o servirão. Então parece que João está antecipando aqui a confusão. Ó, não estou falando de maldição, não estou falando de cura no sentido de uma doença ou alguma coisa assim. Eu estou falando de serviço. Porque você tem um trono, você tem um superior, você tem um contexto de adoração, você tem um contexto de realeza, e você tem servos servindo. E aí Uhum. você tem essa ideia que eu acredito que seja Tu a, a, proporia que a tradução melhor seria as nações pertencem ao serviço, por causa da é, maneira do genitivo? a minha tradução seria dando o seu fruto de mês em mês, as folhas são para o serviço dos povos. A ideia os povos sendo o sujeito desse serviço. Os povos estão Isso, servindo a isso. Deus, estão. E aí eu É. vejo aqui serviço no sentido de adoração. Uhum. É, Eu tô e perguntando isso porque, pelo que vocês não, eu tive o privilégio de ler a pesquisa do pastor Diego até o momento em que ela se encontra, e aí talvez uma Uhum, tradução possível seria, né, as nações, o serviço das nações, ou o serviço que pertence às nações, né? uhum, Que é porque não é coerente uhum, no português. Essa tradução não ficaria sem sentido. Mas o serviço que pertence às nações, né? uhum, É como se o serviço ali ele é marcado pelo modo lá, pelo o genitivo, na verdade. uhum, Ele é marcado como pertencente às nações. Então essas nações vão servir. E inclusive está coadunando uhum. com o contexto. Parece um pouco É, estranho para o português, né? Que é. seria, mas Não, aí não seria tanto um passivo, né? Seria mais ativo nesse aspecto, né? então, para a gente ir para o lado técnico aqui, existem dois possíveis, por exemplo, o uso do genitivo aqui. Existe o genitivo subjetivo e o objetivo. Quando você tem um substantivo com a ideia verbal, por exemplo, serviço, que tem a ideia de servir, Uhum, serviço de alguém, você pode ter essa segunda parte como sendo o objeto desse serviço ou como o sujeito desse serviço, o substantivo subjetivo ou objetivo. Então aqui seria, se fosse o sentido objetivo, seria essas árvores são para o serviço dos povos, ou seja, os povos são servidos por essa árvore. uhum. Seria o sentido objetivo. O subjetivo seria, essas folhas são para que os povos Sirvam. sirvam. Então, esse é o Exatamente. sentido que eu estou argumentando aqui. Correto. Então, os povos servem, ou os povos adoram, por meio das folhas dessa árvore. E aí, então, o que é que isso quer dizer É. aqui? Só uma nota, É, eu não seria um bom aham, tradutor. Nesse caso, eu aham, teria acrescentado uma palavra, né? O uhum, pertence. Que aham, aí a minha pressuposição de como eu uhum, lido com esse genitivo aqui aham, entraria, né? Então, eu seria as folhas são para o serviço que pertence aos povos. Seria a maneira como uhum, eu, depois de ler sim, a sim. tradução, li, mas aí a palavra não tem pertence. Então, É. por favor, não deixem eu traduzir versões. Não, mas aí, se a ideia aqui é de serviço no sentido de adoração, onde é que a gente encontra um conceito semelhante a isso, anteriormente? Se é uma coisa nova, Uhum, eu acredito que a gente tem isso, por exemplo, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aqui nós temos os povos na avenida principal da entrada da Nova Jerusalém, na direção do trono do Cordeiro,
onde ele está entronizado. E você tem essas árvores, e a ideia aqui não é uma árvore, a ideia aqui o artigo não está presente no texto grego aqui, parece mais um tipo de árvore, não somente uma individual, mas ela está aqui ao longo dessa avenida, dessa entrada da cidade, e os povos estão servindo ao Senhor por Muito meio das legal. folhas dela. E aí você tem Marcos capítulo 11, versículo 8, onde na entrada triunfal, as pessoas, quando foram receber Jesus, elas pegaram ramos de árvores e eles foram deitando no chão para receber o rei, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, né, no próprio livro de Apocalipse, você tem aquelas pessoas que estão diante do trono do Cordeiro, elas estão louvando a Deus com palmas nas mãos, não estão batendo palma. Eles Sim. estão com palmas, com Folhas, né? folhas nas suas mãos. Outra questão também em relação a isso, que a gente poderia apontar, seria a própria festa dos tabernáculos. Em Levítico capítulo 23, você tem a ideia de plantas sendo usadas nessa festa, que é particularmente associada com o reino. Porque em Zacarias capítulo 14, você tem a festa dos tabernáculos dentro do reino milenial e as nações festejando juntamente com Israel a festa dos tabernáculos, onde se tira ramos, onde se fazem tendas com ramos de árvores, em uma festa que está associada com a vinda do reino também, nesse sentido. Você tem lá em Neemias capítulo 8, onde eles, depois daquele sermão de Esdras, as pessoas estão constrangidas de não terem sido infiéis ao Senhor, e eles vão no dia seguinte perguntar o que é que a gente precisa fazer para obedecer ao Senhor. Olha, tem a festa dos tabernáculos que está por vir aí. Então vão nas montanhas, nas florestas, tragam ramos de árvores e se preparem para celebrar essa festa. Então as pessoas vão lá e fazem uma assembleia solene, mesma palavra lá de Joel, capítulo 2, versículo 15, e eles trazem essas folhas para poderem celebrar essa festa. Então, você Muito tem um legal. amplo contexto dentro do Antigo Testamento e dentro do Novo Testamento de celebração junto com folhas, especialmente em contextos de adoração. Eu acho uma outra passagem significativa é quando, na transfiguração de Jesus, onde Jesus dá aquela visão do reino, da sua glória celestial para Pedro, Tiago e João que estão ali. Pedro vê Elias e Moisés, e Pedro diz: Senhor, você quer que a gente faça 3 tendas para vocês? Então, novamente, a ideia de tendas, de pegar ramos de plantas e fazer uma tenda, alguma coisa assim, Uhum. parece que Pedro está associando aquilo ali com tabernáculos, fazer 3 tabernáculos, e aí, novamente, a associação com Zacarias, onde a ideia do reino associado com a festa de tabernáculos também. Então, você tem um amplo contexto dentro do próprio Novo Testamento e do Antigo Testamento de plantas sendo associadas com adoração. Então, aqui. Você tem tanto esse contexto veterotestamentário como neotestamentário, da recepção do Messias em Jerusalém, e aqui nós temos o Messias em Jerusalém. E na entrada da árvore, no acesso ao seu trono, você tem as nações, segundo a minha perspectiva, usando as folhas da árvore da vida para saudar o Messias, para saudar o rei na sociedade, para adorar o rei. Então, seria uma ideia de nós participando eternamente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, de tempos em tempos. A ideia aqui de mês em mês tem o seu fruto, né? Então, tem aqui uma ideia de periodicidade, né, também nessa adoração. É uma visão gloriosa da nossa participação nesse serviço ao Senhor, nesse serviço de adoração ao Senhor, juntamente com todos os povos. Os povos, não apenas a nação de Israel, agora servindo ao Senhor e adorando ao Senhor usando parte daquilo que é a árvore da vida para poder realizar essa adoração. Então, é uma é uma Muito é uma bom. visão que eu vejo que é minoritária. Na verdade, na minha pesquisa, eu não achei nenhum comentário que trabalhasse essa visão. Pode ser por eu acho que a maior parte é falta de atenção, de dar atenção ou importância ao tema. Não é Uhum.
não é nem que eu estou indo contra alguém, porque na verdade os comentaristas pouco comentam a respeito disso. Uhum, É simplesmente a ideia de que aquilo que eu desenvolvi aqui é de dar atenção a algo que os comentaristas ao longo da história deram um pouco atenção. uhum. Então, não me vejo apresentando como. Isso até me traz um temor de. Eu estou apresentando uma nova doutrina. Não, não é essa a questão. Eu acho que não é Uhum. essa a questão aqui. Isso traz um temor sempre que, não, eu não quero apresentar algo que nunca alguém jamais apresentou. Ou contra tudo que as pessoas acreditaram ao longo da história a respeito disso. Eu acho que aqui é simplesmente uma questão de. Talvez é, eu, um zoom, né? Mas talvez ninguém eu dei nunca deu. eu dei uma atenção a uma coisa que talvez não tenha tanta importância para a maioria das pessoas, mas que eu acho que faz sentido dentro do contexto, faz sentido à luz da história dessa palavra em si, dentro do uso na Septuaginta e dentro do uso no Novo Testamento também, que, que eu acredito que traz uma significância melhor e evita a possível contradição de você ter cura dos povos no meio de um ambiente em que não há mais maldição, em que não há mais Uhum. pranto, não há mais dor. Muito legal mesmo. Talvez um comentário aqui que eu faria, o pastor, seria mais relacionado à metodologia, né? Uma das coisas que agora a gente meio que subiu o sarrafo, né? Assim, é uma discussão talvez um pouco mais técnica, mas tem um elemento aqui que é muito instrutivo, né? Por exemplo, eu ainda tenho tido muito contato com a turma de teologia básica, né? Então, quando a gente Uhum, se propõe a fazer um estudo de palavras mais robusto, o pessoal fica meio que perdido. E talvez, uhum, assim, dois materiais que podem ser muito úteis. Eu estou dizendo isso porque a gente está num cenário em que a maioria das pessoas usam Strong para pesquisar, uhum, né? E graças a Deus pelo Strong, quando ele é utilizado da sua maneira legal, mas a gente reconhece que talvez há alguns outros recursos que podem ajudar você a desenvolver um tipo de pesquisa uhum, com essa robustez, né? Então, por uhum, exemplo, considere, por exemplo, um dicionário de campo semântico, tá? uhum, Que seria um léxico, né? Talvez seria tanto um dicionário, mas um léxico uhum, do Louw-Nida, né? Então, uhum, eu sei que o pessoal que está nos assistindo aqui e alguns amigos nossos vai dizer, isso é óbvio, né? É uhum, óbvio que não deve consultar Strong, mas eu tô me dirigindo agora para os nossos amigos, os membros das nossas igrejas que eventualmente podem vir ou que não tiveram acesso a esse estudo mais aprofundado. E se você tem a possibilidade de estudar o inglês, não tem como fazer um estudo de palavras sem desconsiderar o BDAG, uhum, né? Então, são dois materiais que, quando a gente encontra fundamentação neles, a gente está amarrando o jumento em uma árvore frondosa, para fazer aqui uma metáfora. O Legal. pessoal diz assim, amarrar o jumento na sombra, né? Aqui, então, a gente está Aham, amarrando numa árvore frondosa. Então, nesse estudo aí que o pastor Diego fez, se você for conferir tanto no BDEG como no Loneida, eles vão perceber essa. Inclusive, acho que você usa eles como referencial teórico, né? sim. Tem o Low Snyder, eu uso os dois campos semânticos dele em relação à palavra terapia. Uhum. Existem dois, ele trata Possibilidade. em locais separados. Uhum. E também eu usei o Low Snyder para o campo semântico das palavras relacionadas a folhas também. Uhum. Porque existem diferentes palavras para folhas usadas em Apocalipse capítulo 11, em Marcos capítulo 11, Apocalipse 7, Marcos 11. E Uhum. também aqui em Apocalipse 22, mas elas estão todas dentro do mesmo campo semântico, dentro do Louw-Nida. Então são palavras diferentes, mas que fazem parte do mesmo campo semântico. Então, Uhum. um outro recurso também que é disponível online, inclusive, é outro dicionário que é importante que trata de um mais amplo do que o BDAG, que é mais para a literatura do Novo Testamento e do cristianismo primitivo. O outro é o Liddell Scott Jones, é um dicionário de grego que é mais amplo, que está disponível online, inclusive, que pode ser utilizado. É um grande dicionário, talvez um dos melhores também,
que abrange um pouco mais essa pesquisa aí da língua grega para outras coisas não necessariamente relacionadas à Bíblia, e à literatura cristã. Tem outro também que é o Brill Dag, né? Porque para não ficar BDAG, eles pegaram e colocaram o nome da editora Brill. Também é um Uhum. outro dicionário importante de Novo Testamento, ou de grego, Grego antigo, né? é, que saiu não tanto tempo atrás, então é um dos mais recentes desenvolvidos. Então, uma metodologia diferente da do BDAG, mas é um dicionário muito importante também. Então, tem vários outros recursos que são possíveis de ser utilizados nesse tipo de análise, onde você procura estabelecer o campo de possibilidades do uso de uma palavra, e aí você utiliza o contexto para determinar qual O daquelas, mais daquelas provável, né? nuances ela mais se encaixa dentro do contexto. Então, foi isso que eu tentei fazer aqui, não somente verificar a amplitude dessa palavra, da utilização dessa palavra, mas aí agora, uma vez estabelecida essa amplitude, qual é o contexto aqui e como é que ele se encaixa com um dos pontos desse espectro aqui de possibilidades. Então, eu estabeleci esse contexto. O contexto aqui é um contexto de um superior, de um inferior, de um rei e os seus súditos, de adoração, de um templo. Então, o que mais se encaixa nesse contexto aqui não é o contexto de cura. Não é o ponto do espectro que fala a respeito de cura. Isso se encaixa perfeitamente com o ministério de Jesus, onde ele está Uhum. tratando de doentes, mas não se encaixa aqui num contexto de adoração, num contexto de realeza, num contexto de serviço, num contexto de não maldição, num contexto de não doença, num contexto de perfeição. Então, Uhum. foi isso que eu E procurei talvez fazer. um segundo ponto seria aquelas dicotomia sociriana entre perspectiva sincrônica e diacrônica da língua. Então, Uhum, se nós considerarmos a palavra terapia, inclusive ela é um cognato, né? Uma espécie de cognato, né? Talvez, do nosso português hoje, né? Terapia, uhum, e a gente uhum. acessa um frame, pensando nessa perspectiva É, em que nós estamos, é mais relacionada à cura mesmo, né? A área da uhum, saúde. Por isso, então, que é importante a gente voltar para o primeiro século. Aí seria um estudo mais uhum. diacrônico, nesse sentido das Isso. possibilidades da palavra, ou até mesmo sincrônico dentro daquele período de uso Uhum, da é, palavra. Então, só para você dizer que uma palavra que tem um significado claro para qualquer que lê, todo mundo sabe que terapia é terapia, uhum, mas observe uhum, que você está em um contexto é, bem distinto que tem um distanciamento para o contexto do mundo bíblico. Então, é, essa exato. essa dificuldade da diacronia, ela pode ser superada pela sincronia, É. isto é, diacrônica é eu estudar o significado da palavra em todo o período A sociedade de uso. história de uso, e sincrônico seria delimitar Uhum, o significado de uma palavra dentro de uma história de uso. Então, nesse aspecto, só para vocês não achar que quando a gente acaba levando a coisa para esse nível, a gente tem muito pressuposto, né? E uhum, aí, talvez uma objeção que alguém possa ter a isso seria essa, né? Então, é. lembre-se disso. Não, o que parece acontecer é que essa palavra, no mais antigo, no grego clássico e no seu uso no Antigo Testamento, na tradução da Septuaginta, você tem serviço prevalece sobre cura. Quando você chega no Novo Testamento, parece que os dois usos estão completamente assim emparelhados. Você tem, pode ser tanto isso quanto isso, porque Sim. os dois são aqui agora são usados tanto num sentido quanto no outro de forma praticamente igual. Você tem uma prevalência anterior de serviço sobre cura. Aqui você tem os dois usados praticamente igualmente. E hoje você tem ele foi praticamente restrito a ideia de cura. Então você tem uma evolução da língua, de como uma determinada palavra é utilizada. Então, por isso que é importante a gente fazer esse estudo respeitando esses pontos da história, do desenvolvimento da língua e do desenvolvimento do uso daquela palavra. Então a gente evita é, fechar numa coisa, impor um padrão moderno de uso de uma palavra sobre um período anterior. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter em relação a isso.
Então fica aí o bônus metodológico para vocês, né? É. E, rapaz, muito legal, viu? E caminhando aí para o fim, acho que tem essa conexão aí com Ezequiel, Uhum. a 47 verso 12, que a gente poderia terminar por aqui, trabalhar um pouquinho essa noção e isso já nos levar para É. o final. E aí eu diria que aqui é a minha pedra no sapato, dessa minha teoria aqui, dessa minha sugestão. Por quê? Mas mesmo assim, eu ainda acho que a ideia favorece aquilo que eu tenho apresentado até aqui. Porque Ezequiel fala em capítulo 47, versículo 12. Isso aqui nós estamos num contexto de reino milenial, né, onde você tem o novo templo, o santuário também. E aí diz que junto ao rio, no capítulo 12, as ribanceiras, as margens de um lado e outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e as suas folhas de remédio. Então você tem aqui um contexto que parece que é semelhante à ideia de Apocalipse, capítulo 22. Existem Uhum, semelhanças, mas existem diferenças que a gente não pode ignorar aqui. Primeiro, a primeira, aqui as semelhanças é que você tem a água do rio que sai do santuário, você tem as folhas sendo utilizadas no sentido de aqui a palavra remédio é uma palavra diferente da palavra, e eu digo aqui, inclusive, no hebraico existe uma disputa sobre qual é a raiz de fato dessa palavra. E na tradução grega, da Septuaginta, a palavra que é utilizada é diferente. É uma palavra da onde a gente origina a palavra higiene, por exemplo. Então não é a mesma palavra terapeia lá em Apocalipse capítulo 22, mesmo comparando o grego com o grego. aham, Existe a ideia aqui de semelhante também de uma produtividade mensal. Existem a ideia de ambas as margens do rio, mas existem diferenças cruciais que eu acho que a gente não pode deixar de enfatizar. Primeiro é que o contexto de Ezequiel 47 é de milênio. E o contexto de Apocalipse capítulo 22 é novos céus e nova terra. Então não é exatamente. Então ainda que a tradução aqui seja, e a palavra diferente usada aqui seja mais nesse sentido de cura, de remédio, nós estamos em um contexto diferente. A outra ponto é que o texto não especifica um tipo de árvore, mas todo tipo de árvore. Então, é diferente também, até mesmo a quantidade de espécies de árvore que está sendo descrita aqui, né? Então, você tem essa diferença que é crucial. E eu acho uhum, que uma coisa importante aqui, mesmo que haja uma diferença, eu acho que uma coisa que às vezes a gente perde na relação entre o milênio e o novo céu e a nova terra é de que muitas vezes a gente faz uma separação muito brusca entre esses dois estados. É, e ainda que nós temos um lampejo disso no milênio e que o contexto de cura faça sentido aqui nesse contexto uhum. de milênio, a gente pode perder a relação do milênio com o estado eterno como sendo o milênio é algo que de certa forma, um prenúncio, um primeiro estágio da eternidade. Não é algo completamente separado da eternidade, porque você já vê transformações no período do milênio, Corpo transformações glorificado, né? corpo glorificado, harmonia na natureza. Você tem a ideia de quase um retorno ao Éden com Jesus reinando na presença dos povos e a longevidade também já é tipo assim, não é exatamente o que vai ser no estado eterno da imortalidade, mas existe uma longevidade que é descrita em relação ao período do milênio. Então, talvez até essa longevidade tenha a ver com acesso a todos esses tipos de árvores que saem do trono do Cordeiro e que servem de remédio nesse contexto aqui de milênio, em Ezequiel 47. Mas quando você passa para o novo céu e a nova terra, essa necessidade aqui agora já não existe mais, porque toda a maldição foi removida. Então, eu diria que essa aqui é a pedra no sapato, porque é a relação mais próxima, e aqui a palavra claramente é uma palavra que fala de cura, de remédio,
no texto grego e também no texto hebraico, dependendo de como você interpreta a raiz dessa palavra. Mas as diferenças entre as duas passagens me fazem. Nós estamos tratando de duas coisas semelhantes, mas não idênticas. Uhum. Então, eu ficaria ainda com essa interpretação diante do trabalho que eu fiz em relação ao uso dessa palavra terapeia e ao contexto de Apocalipse capítulo 22. Muito legal. E é exatamente desta maneira que nós finalizamos a nossa primeira temporada do podcast Pretexto. Pastor Diego, chegamos ao fim, viu? Dessa primeira Chegamos. temporada. Tem mais por vir, mas por enquanto, e teria muito mais para a gente trabalhar em teologia bíblica do que a gente trabalhou aqui, mas a gente precisa dar um fim até para você ficar com um gostinho de quero mais também. É, exatamente, exatamente. Então foi muito legal. A gente quer agradecer vocês que nos acompanharam. Também quero fazer aqui uma menção especial ao nosso editor, o Rian, aí, que está nos ajudando Uhum, demais com a parte de edição, tá certo? Um é. abraço, certo? Uma dessa ele deve estar no racha, que é tem que é uma piada que eu faço com ele toda vez que ele falta alguma coisa, eu digo que ele tá no racha, né? Então, obrigado, Rian, Deus abençoe. Valeu, valeu, É, Rian. e você também que está nos acompanhando, muito obrigado. Aguarde aí, ó, gente, uma coisa legal, talvez, ó. Essas indicações que a gente fez hoje dos dicionários, a gente pode colocar lá no grupo, no nosso grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp. A gente vai trabalhar maneiras de fomentar melhor o grupo. A gente vai criar maneiras de vocês participarem das gravações. A gente grava via Zoom. Então, se alguém tiver interesse de participar das gravações conosco, a gente vai abrir meios para isso. A gente está estudando maneiras de fazer. E vamos também pensar em temas, talvez até abrir uma pesquisa, né, o pastor Diego? Uhum, De temas que o pessoal quer, dentro da nossa proposta do podcast, de teologia bíblica, de elementos pré-textuais, de tentar colocar ali a gente mais de cara com o texto. Talvez uso do antigo no novo, e muitas coisas legais vão vir aí, talvez imersões em livros bíblicos, de pegar talvez uma uhum, temporada inteira para pegar um livro bíblico, então muita uhum, coisa que a gente quer fazer para suprir essa lacuna, fomentar a informação, falar do que a gente gosta, lhe desafiar de alguma maneira, nos desafiar de alguma maneira. E para isso seria muito legal se você estivesse mais perto da gente. Qual o meio de fazer isso? Seguindo a gente no Instagram, Pretexto Podcast, @Pretexto Podcast. E no link aqui desse vídeo vai ter o nosso grupo de WhatsApp. Então a maneira de fazer isso é esses canais. Por aqui nós encerramos. Muito obrigado. Que uhum. Deus vos abençoe, né? E que lhe leve para comer da árvore da vida. É essa a nossa oração. Muito obrigado, pessoal, por ter ficado até aqui, por ter nos acompanhado e compartilhe esse vídeo, comente, nos dê essa força curta para que esse vídeo também possa chegar a mais pessoas, né, essa temporada possa chegar a mais pessoas e mais pessoas também possam chegar para ouvir aquilo que a gente tem para compartilhar com vocês nas próximas temporadas. Então, valeu, Matheus, e valeu todo mundo que assistiu até aqui. Valeu. Tchau, tchau. Coraçãozinho de Dorameiro.